Racismo e preconceito no ensino superior são mais comuns do que se imagina. É do lixo que eles tiram o alimento, que irá sustentar toda a família. O caveirão da polícia atingindo vários carros. Meu carro, cara! Que isso? Não! Denúncia de trabalho escravo numa fazenda em Mato Grosso do Sul. 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Um atleta de 32 anos que agrediu a mulher Tatiane Spitzner por mais de 20 minutos. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de Umbanda. Mais de 800 mil pessoas cruzaram esse mar para fugir das guerras e da pobreza. Em 2 anos e meio já foram 30 linchamentos no Maranhão. É uma praça de guerra. É uma praça de guerra. Todo o local está completamente cercado. A líder comunitária e vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, é executada a tiros. Que matam também o motorista Anderson Pedro Gomes, pai de uma criança de 1 ano. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todas as pessoas têm direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um texto de 30 artigos, que engloba valores fundamentais para todos os seres humanos. Chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento é, até hoje, uma referência no mundo. Ainda assim, uma série de direitos básicos continua sendo constantemente desrespeitada. Este filme reúne 5 histórias de violação dos direitos humanos. As pessoas sempre perguntam o que são os direitos humanos e para que eles servem, né? Numa primeira perspectiva, a gente podia achar até engraçado, né? Essa pergunta, porque são direitos humanos, né? O que quer dizer? São padrões mínimos, é uma expectativa de um mínimo que qualquer pessoa precisa ter para viver com dignidade. Isso tem a ver com o direito a se expressar, por exemplo, poder dar opinião. Isso tem a ver com o direito a ser cuidado pela sociedade, ou seja, as políticas públicas, né? Ter saúde, ter alimentação, ter casa. É um documento simples, são 30 artigos, mas são 30 artigos que são atuais e que dão o paradigma dos valores essenciais que nós devemos seguir e observar para todos os seres humanos, inclusive independente de raça, credo, religião. Ele parte do pressuposto essencial que toda pessoa humana é sujeito de direitos. Ao nascer, você já está dentro do conjunto de direitos que a Declaração Universal prega. Foi uma construção do Ocidente, do mundo,
né? Num momento muito agudo, muito difícil. Foi logo depois da guerra, da Segunda Guerra, que aconteceu na Europa, que morreram milhões de pessoas. Imagina aquele cenário. Cidades e países destruídos porque seres humanos mataram seres humanos, gente se matando. Então se reuniram os países, os dirigentes dos países, para construir um código mínimo, quase um código mínimo de conduta. Todo ser humano tem direito a. Aí fez aquela lista. It's no light task that we have accomplished here. More than 50 nations with differing systems of government, different legal and social structures, and differing religions and philosophies have come together and have agreed, generally, most of the time by overwhelming majorities, upon the articles in this declaration. Meu nome é Cássia Aparecida da Silva, tenho 32 anos. Atualmente eu trabalho com auxiliar de limpeza. Tá, meu amor, só um minutinho que vai ser muito difícil isso. Aqui nessa casa atualmente está morando 6 pessoas. Eu estou numa kitnet, que eu acho que não... Enfim, eu estou numa kitnet. Moram 6 pessoas aqui. Eu, meu atual companheiro, que é pai da minha última filha, da Ingrid. Aí tem o Tiaguinho, que é de 7 anos, a Lady Laura, que é de 12 anos, e o Gustavo, que é um rapaz de 14 anos. Mas da maneira que eu cheguei aqui por causa que me expulsaram da minha casa. Eu nasci na Vila Guilherme, cresci na favela da Zaquinache, na comunidade da Zaquinache. Depois, com 9, 10 anos, vim para a favela do Moinho. Era só embaixo da ponte, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha luz, era assim, era 4 dias com luz e 5 sem. A gente dormia à noite e tinha que tirar as coisas de manhã, porque senão a gente não conseguia andar. Aí foi onde que eu tive o primeiro incêndio no Moinho. Mas a gente conseguiu controlar, porque não tinha a imensidão que é hoje, entendeu? Aí a gente passou por um segundo, que foi no prédio quadrado, que não me atingiu, mas atingiu as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu gostava, muito que eu gosto muito. Então esse daí foi o segundo. E depois de tudo isso, quando eu consegui comprar um barraco lá dentro, eu pensei o quê? Pensei errado, mas pensei. Eu queria deixar a minha casa o mais confortável, mais aconchegante possível. Então eu comecei a comprar. Eu me lembro que eu comprei uma máquina de lavar, que era o meu sonho, era, sabe, ter uma máquina de lavar, que a gente lavava a roupa na mão. Então foi a primeira coisa que eu comprei, depois a geladeira, que a gente também não tinha. Eu me lembro quando eu cheguei a comprar um videogame pro meu filho, tinha uma semana, 5 dias de uso, veio um incêndio. E nesse incêndio a gente perdeu tudo. E foi a casa da minha mãe, foi a casa da minha irmã. Eu me lembro que eu saí com a roupa do corpo. Uma amiga minha veio e falou, Cássia, eu tô indo fazer uma ocupação. Eu já não sabia mais o que fazer com meus filhos. E quando eu cheguei lá, me lembro, era um galpão, tinha a parte de baixo, a parte de cima, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Embaixo era terra, era pedra, aquelas pedrinhas, meio que granito. A pessoa que acha que vida de ocupação é fácil, não é. É muito difícil. Eu acordei muitas vezes com polícia dentro da minha casa, apontando arma para a cara do meu filho. Foi muito difícil. Eu ver tudo isso, mas eu precisava. Não tinha como. Então, quando chegou em março, eles falaram pra gente que a gente ia ser removido. A gente tentou fazer quebra de liminar, tal, mas já estava tudo decidido. A situação que eu me encontro agora, eu estou assim, eu estou numa lata de sardinha. Meu sonho é abrir a porta do quarto dos meus filhos
e ver que eles estão dormindo na cama deles, que eles não estão aglomerados, todo um em cima do outro. Meu sonho é conseguir receber uma visita e não ter que mandar meus filhos para lá de fora para me poder conversar, porque eu vou estar numa casa. Então, se uma casa é um sonho, eu tenho esse sonho de ter a minha casa. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque da sua honra e reputação. Se os direitos humanos não são compreendidos, não são parte da rotina da vida das pessoas, ou se são retirados, né, ninguém está seguro. É verdade que umas pessoas serão as primeiras atingidas, né? Existem grupos mais vulneráveis, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, não é? Os racistas podem se sentir à vontade de me atacar. Mas tem um poema que circulou muito tempo atrás que um dia vem e pega o meu vizinho e eu não faço nada. Depois vai chegar a minha vez, não é? Alguns estão mais expostos, mas ninguém está a salvo. Meu nome é Victor Amberg Rocha Gabriel, moro na zona norte de São Paulo, exatamente no Jardim Brasil. Atualmente eu sou conferente, mas antigamente eu era jogador de futebol. Saindo para ir trabalhar, aí de repente tinha um cara estranho no meu portão. Aí ele perguntou, você é o Victor? Tal, Victor Amberg Rocha Gabriel, assim assado. E aí quando abriu o portão, tipo, já tinha mais de 3 policiais, 4 assim, de metralhadora, tudo, como se fosse o cara mais perigoso, já pegando pelo pescoço, jogando no portão. Falou, tipo, já falando que eu era sequestrador, perdeu o sequestrador. Falei, o que tá acontecendo? Aí ele, não, você tá envolvido num sequestro. Falei, não, moço, sequestro? Não, não. O rapaz foi e anunciou o celular. Ó, vendo o celular e tal, né? Aí eu falei, pô, o celular que eu queria, né? Aí eu fui lá, vi o celular, falei, nossa. Aí na hora ele falou assim, ó, mas só que o carregador tá com a minha filha ainda. Então pra mim, do jeito que ele falou daquele jeito, pra mim o celular é da filha dele, alguma coisa. Ele não falou que ele pegou de um terceiro. Peguei o celular e fui trabalhar, normal. O celular era roubado, era sequestrado, né? Nem ele sabia. E, tipo, ali não tinha pra onde gritar, porque eu tava sozinho em casa. Então, eu fui pra delegacia. No Camburão, fiquei acho que umas 5 horas dentro do Camburão, e aquele dia tava um sol. E toda hora eu falava pros policiais, mas que dia que foi isso daí? Que dia que foi? Quando eles falaram o dia, eu falei, não, vocês estão enganados. Esse dia, esse horário, eu tava trabalhando, eu bato na tecla que eu tava trabalhando. Mas os policiais não queriam nem me ouvir, falaram, então você vai ter que provar o contrário, então. E fiquei preso 2 meses. Tivemos que cortar o cabelo, passar pelaquela ficar pelado, todas aquelas humilhações que passa, ficar de castigo, sendo que ficamos num lugar escuro, com rato, comendo comida estragada. Aí meu advogado foi lá, né? Depois que ficou uns 5 dias lá, meu advogado foi lá. Aí tentou mandando habeas corpus e tudo negando, sendo que eu tava provando, ele tava toda a documentação provando que no dia e na hora do assalto lá, do sequestro, enfim,
Eu tava trabalhando e o outro menino também, o Fábio. E mesmo assim a gente ficou preso, por causa da vítima. Tipo, nossas provas era nada. Hoje em dia ainda não consegui emprego, porque tá rolando esse processo, né? Aí me manda currículo, faz entrevista, fala, eu vou te chamar, fica esperto que a gente vai te ligar. Já não liga, porque esse tempo que eles falam que nós vai te ligar, já estão a gente puxando lá, né? Porque o currículo é bom. Só que aí, quando consta lá, foi preso, acusado de sequestro, pô, o dono da empresa vai falar, vai sequestrar eu também, então aí tá difícil. O artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Lamentavelmente, a gente olha para o mundo e vê que os direitos humanos ainda são uma agenda fundamental, né? A declaração está completando 70 anos, mas eu ouso dizer que ela é mais atual do que nunca. E, portanto, cada um dos países tem como dever a proteção da pessoa humana e também a promoção dos direitos humanos. Nós sabemos que nem todos os países têm uma política de Estado voltada para a proteção dos direitos humanos. A gente vê que talvez a contribuição mais importante da Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha sido justamente a de reconhecer a pessoa humana como um sujeito de direito internacional. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização de recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, e dispensáveis à sua dignidade, ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. É muito fácil você dizer, eu não faço questão de votar quando você tem direito a voto. Eu não faço questão de ir à escola quando você vai à escola. Eu não faço questão de dirigir quando você já dirige. Na Arábia Saudita, as mulheres estão conquistando agora o direito a dirigir.
né? Eu sempre brinco, quando eu tirei minha carteira de motorista, eu brincava que aquela carteira funcionava como um habeas corpus, porque numa determinada situação de vida, quando você sabe dirigir e tem acesso a um carro, é muito fácil ir e vir. E aquilo te garante uma série de outras liberdades que quando você não dirige, você não tem. Quando você se insere em uma camada da população que está melhor posicionada na escala de distribuição de riquezas, você tem acesso a outros direitos que quem está posicionado nas camadas de baixa renda também não tem, como o direito à cultura, o direito ao lazer. Então, na verdade, quando nós falamos da ideia de indivisibilidade dos direitos humanos, de universalidade dos direitos humanos, nós estamos falando também de um dos pilares essenciais da vida democrática e da ideia de igualdade e equidade. Meu nome é Marco Antônio Pinho Xavier, sou comerciante, tenho 48 anos, sou dirigente da Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, TECAF, em Santíssimo. Iniciei minha trajetória dentro da Umbanda em 85 e hoje nós trabalhamos com as sessões de consulta de Umbanda, cura através da prática da cirurgia espiritual, reiki, cromoterapia, auriculoterapia e atendemos todas as pessoas que chegam na casa, independente do credo, da raça, da cor ou gênero. Quando nós viemos para cá, a princípio, o primeiro impacto foi muito bem recebido. As duas famílias que moravam aqui no nosso espaço, na parte de cima, que viviam em comodato com o antigo proprietário, nos receberam bem receptivos, solicitaram que ficassem só até o final do ano letivo das crianças para que depois eles pudessem se mudar e fazer a entrega da posse, né, em sua totalidade. Em outubro de 2008, quando nós fomos inaugurar a casa, eu tive uma surpresa muito grande. Nós estávamos com a casa muito cheia de convidados, outras casas amigas, tinha mais de 300 pessoas na casa. E para minha surpresa, a polícia bate na porta dizendo que eu tinha invadido ali, naquele dia, e que eu era um invasor, e daquele dia em diante começou um verdadeiro inferno. Ao longo desses 10 anos que nós tivemos aqui, nós fomos atacados inúmeras vezes. Todos os sábados nós chegávamos, nós tínhamos problemas. De xingamentos até agressões. Nós chegávamos aqui aos sábados, as luminárias todas quebradas, janelas não tinha uma com vidro, todas as janelas de vidro quebrado. Aqui o nosso altar dos pretos velhos, que é o nosso Cruzeiro das Almas, uma vez todo ele quebrado, a madeira, todo ele, todas as imagens destruídas, que nós tivemos que repor todas elas. Nós temos uma árvore sagrada, que é o nosso campo santo lá atrás, e é uma gameleira branca, trazida da África. Ela é uma árvore realmente simbólica para a nossa religião, e ela foi por 5 vezes ateada a fogo. Quando nós adquirimos o imóvel, ele já tinha toda essa construção e os invasores moravam na parte de cima, esse apartamento de cima, que é totalmente individual, e eles de lá praticavam a intolerância religiosa. Nós passávamos por aqui, por baixo, e levava com sal mesmo, mãozada de sal, óleo, o que tivesse a mão deles, eles ficavam jogando da varanda em cima das pessoas, inclusive dos visitantes que muitas vezes vieram aqui. Nós fomos orientados que não reagíssemos, então nós nos seguramos e entramos na justiça pedindo que eles saíssem com apoio jurídico, né? E só aconteceu ano passado. Nós registramos 32 boletins de ocorrência. Hoje, esses boletins foram todos juntados num único boletim de 2009 e que até hoje não virou processo. Então, direitos humanos, eu acho que é uma escola que ainda está em andamento aqui e muito longe de chegar lá. O direito que a Constituição me dá é de laicidade no Estado.
Isso não acontece. Na prática, isso não acontece. Então, esse seria o maior direito humano concedido a um cidadão brasileiro. É o direito da Constituição. Artigo 25. Toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Andar na rua seria diferente se a gente vivesse numa sociedade onde todos os direitos são respeitados. A gente andaria numa rua que as calçadas não seriam tão esburacadas como essa, porque a administração pública saberia que os passantes, os pedestres, têm direito a uma calçada adequada para não se acidentar. Porque ele, tem a ver com o direito à saúde, ele não pode se acidentar. Tem o direito a uma melhor convivência, uma calçada como espaço de convivência, ele pode estar lá. Tem segurança, não é? As pessoas vão se relacionar umas com as outras de outra forma, porque tiveram outros direitos de serem respeitados. Direito à liberdade de expressão, direito à educação, direito à moradia melhor. Não vão andar na rua com tanto estresse. Tiveram o seu direito de ir e vir respeitado, melhor transporte, melhor trânsito. A rua seria diferente. A casa da gente seria diferente. Meu nome é Lara Torres, eu tenho 19 anos. Atualmente eu faço Direito aqui na Faculdade de Direito da UERJ. Eu moro na Rocinha. No momento eu estudo e trabalho. Essa é a minha realidade agora. Eu sempre tive uma dúvida entre ser professora de História e fazer Direito. Na verdade, o meu sonho também sempre foi ser professora. Então, talvez se na carreira jurídica eu conseguir dar aula. Mas um dia eu fui na Defensoria Pública e eu me encantei com o lugar de uma forma descomunal. E o meu olho brilhou assim, eu fiquei, meu Deus, eu preciso andar por esses corredores, eu preciso trabalhar aqui. Aí ali eu vi que, de fato, eu realmente gostaria de fazer Direito e eu vi que eu não me arrependeria. E, de fato, não me arrependo até agora. Quando eu comecei a estudar, assim, que eu decidi que eu queria vir para a UERJ, eu percebi que eu vinha de uma escola com muita defasagem mesmo, assim. Então, eu decidi fazer um pré-vestibular, que foi o PCEP, que é um pré-vestibular comunitário, que ele é ali na Gávea. No dia anterior, no sábado, eu tinha tido uma aula incrível no PCEP sobre Clarice Lispector, o livro que o vestibular, que a UERJ solicitou para a gente ler para fazer a prova, então nós tivemos uma aula incrível. Todo mundo saiu de lá super confiante, achando que a gente conseguiria o A, no meu caso, que eu precisava melhorar do B para o A. Então eu saí tranquila, naquele dia eu nem estudei mais, porque eu estava tranquila, eu achava que eu ia conseguir o meu A. Dormi cedo, aí no dia seguinte, foi no domingo, que teve o tiroteio. Eu tinha acabado de acordar, eu já estava tomando banho, e eu escutei um tiro assim, aí eu fiquei, meu Deus, não. Caramba! E não parou, e aí começou, e eu fiquei, meu Deus, eu não posso... A minha mãe não pode ouvir isso, foi meu primeiro pensamento, senão ela vai reclamar, ela vai ficar com medo de eu sair, eu preciso sair. Então, foi bem complicado. A minha prova era às 9, eu ia fazer aqui na Lagoa,
Então, até 8h30, assim, eu tava, meu Deus, isso vai parar, vai chegar uma hora que vai parar. E aí não parou. E quando deu 9 horas, eu tava desolada, comecei a chorar. E aí é um sentimento que você não sabe se chora, se você fica revoltado com a situação. E eu fiquei muito triste, porque eu perdi muito tempo estudando para aquela prova, eu não consegui fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito revoltada, porque eu estava morando na Rocinha, já não bastasse eu morar na Rocinha e eu ter passado por tudo que eu passei. E eu ainda ter que enfrentar aquilo, sabe? De um empecilho. E eu comecei a chorar. E eu comecei a ficar revoltada. E foi muito difícil. Desculpa aqui. A gente já passa por muita situação ruim, sabe? E quando a gente finalmente tem a oportunidade de sequer tentar alguma coisa assim que você sonha ou que você pode crescer, você não consegue. E tudo isso não é por sua culpa. É por culpa de um Estado que negligencia a segurança, que negligencia as favelas, que deixa, sabe, todo mundo largado. É o tipo de coisa que não deveria ter acontecido. Se o Estado tivesse presente ali, não teria acontecido. Porque o PP tinha o PP, foi aquela coisa que o Cabral fez, unidade de polícia pacificadora, mas não estava pacificado. Quem mora em favela raramente tem seu direito humano respeitado. Não é à toa que morrem pessoas em uma proporção gigantesca. Não é à toa, né? Porque quem mora na parte pobre vai simplesmente morrer. Tá faltando direitos aí. Então eu acho que não só naquele dia em especial teve o meu direito de segurança, ele não foi respeitado. Mas diariamente, nós moradores de favela, da periferia, de regiões mais assim, enfim, inferiorizadas, nós costumamos não ter direito nenhum respeitado, nem da saúde, nem de nada. Ser assim, enfim, não temos direitos respeitados praticamente. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada, ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé em agasalho, nem no frio você crê. Você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você.
Nos meus olhos você lê como eu sofro cruelmente, com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do Serino, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno e você sabe por quê. Mas você não sabe, enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você.